Porque a igreja também é uma escola, é um aprendizado para que você possa crescer no âmbito espiritual, na força, no espírito, no poder do Senhor Jesus. Se encher de conhecimento, entendimento, discernimento, porque a palavra é as armas da nossa milícia. É com a palavra que nós combatemos as setas espirituais do mal. Satanás lança uma seta no seu entendimento, e pelo fato de você conhecer a palavra, você combate ela. Olha, não vai dar certo, é ao fim, você vai morrer. Aí de repente a palavra vem no seu entendimento: crê somente e verás a glória de Deus. Você está sozinho, abandonado, largado, rejeitado, e de repente vem na sua mente a palavra: estou convosco todos os dias da vossa vida, não te deixarei, nem te desampararei. Nossa, como é gostoso você ser guiado pelo Espírito. E o Espírito é a palavra. Jesus, ele declara: as minhas palavras são espírito e vida. Então, o que nos guia é a palavra. O que nos mantém em pé é a palavra. O que não nos deixa desistir, voltar atrás, é a palavra. E o tema da reunião de hoje é: a maior surra da minha vida. Repete comigo: a melhor surra. E existe surra boa, gente? Existe ou não? Existe. Pior que existe. Se hoje eu estou aqui é porque minha mãe me levava para a vara da infância. Hoje a psicologia é totalmente diferente, né? Hoje, até de você dar bronca no seu filho, é capaz de denunciar você. Esses dias uma mãe estava falando para mim que ela foi dar uma bronca na filha dela. A filha dela falou assim: você não pode brigar comigo, você não tem direito de falar assim comigo. Menina de 13 anos, você, não é nem a senhora, você não tem direito de falar isso comigo. Isso só me lembrou de um rapaz que ele havia se profissionalizado, terminado a sua faculdade. Ele foi numa grande empresa procurar trabalho. Aí chegou lá, o gerente viu o currículo dele e viu que realmente ele era um rapaz exemplar, notas boas, extremamente eficiente. Saiu capacitado da faculdade para exercer a vaga de trabalho que havia lá naquela empresa. E como ele havia sido o único selecionado, o patrão chegou assim, né, e falou assim: olha, rapaz, você chegou aqui como? Minha mãe trabalhou, lutou, pagou minha faculdade, e eu estou aqui. Ele falou: tudo bem, você quer essa vaga? Quero. Então você vai chegar em casa e você vai lavar a mão da sua mãe. Pede para sua mãe deixar você lavar as mãos dela. Porque até então o rapaz, ele havia se tornado um rapaz soberbo, altivo, sobrancelho. Sabe aquele rapaz que tem vergonha do pai e da mãe? Porque hoje é assim: ai mãe, não vem no shopping comigo não. Ai mãe, nem aparece. Ai mãe. Eu estou para ver uma geração que tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe. E esse rapaz tinha vergonha da mãe dele. Mulher que foi largada, abandonada, tinha se envolvido em um relacionamento que realmente não deu certo. Ele nasceu, mas ela sempre deu do bom e do melhor para ele. E ele chegou ali todo soberbo, altivo: não, eu sou PhD, bacharelado, tenho mestrado, bacharelado. E o patrão olhou e falou: não, realmente ele é capacitado, mas antes de eu dar esse trabalho para ele, eu vou fazer um teste com ele. Olha, você vai chegar na sua casa e você vai lavar a mão da sua mãe. Aliás, eu aconselho todos os jovens que estão aqui nessa noite chegar em casa e lavar a mão da sua mãe. Ele falou: se é pela vaga do trabalho, tudo bem. Chegou em casa, a mãe dele lavando roupa. Ele falou: mãe, quem é meu filho? Deixa eu fazer um negócio na senhora. O quê? Deixa eu lavar sua mão. Só lavar sua mão. Senta aqui na cadeira. Deixa eu lavar suas mãos. Gente, quando ele pegou
na mão da mãe dele tinha tanto calo, mão áspera, faltava unha, tudo porque ela gastou a vida trabalhando para pagar a faculdade para aquele rapaz. Só depois daquele momento ele percebeu o valor que a mãe dele tinha. E ele chegou no outro dia para a entrevista novamente, ele já chegou chorando. E o patrão perguntou: o que você viu? Ele disse assim: eu vi o sacrifício que a minha mãe fez para que eu pudesse estar aqui, a dor que ela passou, a luta que ela enfrentou para que eu pudesse estar aqui. Aí o cara olhou para ele e falou assim: então esse trabalho é seu. Então valorize a sua mãe, amém? Agora voltando aqui, deixa eu voltar aqui a pregação. Então, a melhor surra da minha vida. Eu não sei com quem o Espírito Santo vai falar nessa noite, amém? Mas se prepare, abre o seu coração e diga assim para ele: pai, eu preciso ouvir tua voz, eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Fala comigo, pai, me repreende, me oriente, me mostre o caminho, tira as trevas de dentro de mim. Ah, pai, se o Senhor falar comigo, eu sairei daqui uma pessoa totalmente transformada, mudada. Eu sairei daqui na certeza de que eu estou saindo abençoado, em nome de Jesus. Então lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, diz que naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas servas e os seus 11 filhos, e atravessou para o val de Jaboque, que era um rio. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até de madrugada. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem dizia para ele: deixe-me ir, pois vem amanhecendo já. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que o quê? Que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus como homens e venceu. Veja, quando você lê a Bíblia assim, sem entendimento, parece que foi algo tão comum. Por que aquela luta? Por que aquela batalha? Porque às vezes só na base da luta, da batalha, da guerra, nós conseguimos romper, sair da bolha, alcançar novos níveis. Jacó, eu não sei se você sabe, mas ele era um homem extremamente usurpador, aproveitador. Durante toda a sua vida, ele chegou onde ele chegou usurpando, lesando, desde que nasceu, melhor dizendo. A palavra conta a história de que quando chegou o nascimento dele e do irmão, porque eram gêmeos, ele grudou no calcanhar de Esaú, querendo sair primeiro. Mas aí Esaú nasceu, e ele se tornou o segundo da família. Mas ele não se conformava com isso. Com o passar do tempo, os dois foram crescendo. Jacó se tornou pastor de ovelhas, e Esaú um caçador perito, um homem que caçava tudo que é tipo de animais. E quando chega no finalzinho da vida de Isaac, você sabe que todo pai, toda mãe tem propriedade para abençoar os filhos. É que os pais não sabem disso. Por isso que hoje pais, mães amaldiçoam muitos filhos. Existem filhos que vivem uma vida totalmente conturbada, não são felizes, não conseguem romper, não conseguem viver o novo, por causa de maldição dos pais.
Essa maldição quebra, é claro, quando você encontra Jesus, você se batiza nas águas. Mas até você entender isso, você sofre, você padece. Você não vai dar o que presta. Essa menina não vale nada. Esse rapaz não vale nada. Não, abençoai e não amaldiçoai, a palavra ensina. Se for para você abrir a sua boca para dizer palavras de maldição, seja lá para quem for, fique com a boca fechada, porque as nossas palavras, elas têm poder de dar vida, gerar vida, e poder de gerar morte. Os filhos também hoje, por não saber disso, eles saem de casa e nem pedem mais bênção para o pai, para a mãe. E existem N histórias por aí que por causa de uma bênção que a mãe liberou para a filha, para o filho, ele foi livre de acidentes, de tragédias, de roubos, de assaltos. Uma palavra só que a mãe pronunciou quando o filho pediu uma bênção. Veja, o seu pai pode não prestar, a sua mãe pode não valer nada, mas se ela disser, Deus te abençoe, já era, irmão. Não é nem por ela, mas é pela palavra, é por aquilo que está escrito. Porque a palavra diz que o primeiro mandamento para que o filho tenha uma vida prolongada se chama honrar pai e mãe. E quando o filho honra o pai e a mãe tem prazer de liberar bênção sobre a vida dele. Olha, meu filho, que Deus te abençoe. Olha, filho, que Deus te guarde. Olha, meu filho, que Deus te livre do mal. Para nós, quando somos jovens, parece ser algo chato, né, meu? Parece, mãe, pai, não, tá bom, tudo bem, não, mas é de suma importância você já familiarizar a sua criança, o seu filho, desde pequeno, tá saindo, vem cá, rapaz, pediu bênção para a mãe? Pediu bênção para o pai? Então vai lá, pede bênção para sua mãe, pede bênção para o seu pai. Tudo bem, não precisa ficar pedindo bênção para todo mundo. Que nem aqui eu já vi que vocês têm o costume de bênção, aí beija a sua mãe, depois beija a mão dele assim. Não precisa. Hoje, com esse nível de bactéria tão alto, não precisa nem beijar a mão, pegar na mão. Só de falar assim, bênção mãe, bênção pai, eu tô indo, tá? Mãe, eu tô indo com as minhas amigas ali, tá, pai? Eu tô olhando. E ela dizer, Deus te abençoe. Pode ter certeza que você vai estar saindo da sua casa abençoado. A vida de Isaac, que ele já estava morrendo, ele queria abençoar os filhos, liberar as promessas para o primogênito e para o seu outro filho, que era Jacó. Mas Jacó, ele era tão trapaceiro que ele aproveitou que o pai já estava cego, velho, cansado, e ele se vestiu da mesma maneira que o seu irmão Esaú se vestia, mas ele era pelado. Matou um animal, pegou a lã daquele animal, colocou nos seus braços, no seu pescoço, e o pai até estranhou a voz, mas quando ele disse assim, se aproxime de mim, deixa eu ver se realmente você é o meu filho Esaú. Ele foi e deu o braço. Aí aquele braço peludo, ele, vem cá, meu filho. Ele passou a mão assim no pescoço dele. Meu filho Esaú. E começou a liberar bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, e mais bênçãos sobre a vida de Jacó, achando que era Esaú. Quando Esaú chega com um guisado que ele havia preparado para o pai, de uma caça excepcional que ele havia feito, o pai chegou e falou assim, olha, eu já liberei todas as bênçãos para o seu irmão. Seu irmão ficou com tudo. Esaú chorou amargamente, porque Esaú não esperava aquilo dele. É como se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, eu estou com fome. Aí você me dissesse assim, olha, bispo, se o senhor me der o seu carro, a sua picape, eu te dou um prato de comida. Você acha que eu vou levar a sério? Na minha cabeça não vai passar que você é tão usurpador, é tão mal assim, de me dar um prato de comida pelo meu carro. Não, mas Jacó levou a sério, e foi isso que entristeceu o coração de Esaú. Tudo bem, Esaú não tinha nada que fazer essa aliança com ele, mas ele não levou a sério, mas Jacó levou a sério. E no momento de receber
o direito de primogenitura, Jacó estava lá e usurpou o direito do irmão. Olha, o irmão passou a ter uma raiva, um ódio tão grande de Jacó, que ele disse assim: ó, só vou esperar o meu pai morrer. Quando o meu pai morrer, eu vou acabar com ele. E Esaú era doido, Esaú era 13. Sabe aqueles caras que não tem dó, não tem piedade, misericórdia de nada, mata tudo que é tipo de bicho, de animal. Você acha que ele não ia ter coragem de meter uma peixeirada, uma terçadada no pescoço de Jacó? O cara não tem medo de matar bicho. Eu tenho medo de matar rato. Não, medo não, eu tenho dó de matar rato, galinha. Gente, eu criava galinha, fala aí, Joe, cada galinha tinha um nome, cada galo tinha um nome. E pergunta se eu matava, não matava nada. A minha mãe, que de vez em quando ia lá em casa, e fala assim: tá na hora de matar uma galinha caipira dessa. Nossa, me dava uma tristeza. A galinha, gente, parece que ela sentia. Quando a gente pegava ela, ela ficava assim com aquela cara de triste. Eu acho que ela estava pensando e dizendo: não me mata não, não me come não. Me dava uma dó tão grande que eu nem comia também. Mas quando o cara, ele já tem essa natureza, que nem o diácono Elcio aí, um pessoal daqui não tem. Cadê o Elcio? Está aí? Está nadando aí? O pessoal aqui não está nem aí para nada não. Pega tartaruga viva, joga lá no tacho de água quente. Oh meu Deus do céu. Esaú tinha essa pegada. Então Jacó, ele sabia que quando o pai dele morresse, Esaú ia partir para cima. O tempo passou, Jacó fugiu. Depois que o pai morre, os anos se passaram, tanto que Jacó se casou com Rebeca, primeiro com Lia, depois ele arrumou mais 2 concubinas, depois ele teve mais 11 filhos com essas mulheres, 11 filhos. Mas você sabe que chega um dia que você tem que prestar contas com o seu passado, com os seus erros. Até então Jacó, ele havia crescido só na base da trapaça. Mas quando você começa a lidar com Deus, você vai ter que se acertar com Ele. E ele ficou sabendo que o irmão havia contratado 400 homens, estava vindo atrás dele e queria matá-lo. E quando ele ficou sabendo, ele se apavorou, se desesperou, pegou as mulheres, mandou passar o rio, colocar a mulher, os filhos e todos os seus bens do outro lado da margem, e ele acabou ficando sozinho ali naquele deserto, sem mulher, sem filhos. Os bens que ele havia conquistado já tinha passado tudo para o outro lado, todos os servos também já tinha passado para o outro lado. Sabe quando você sente aquela sensação de que você perdeu tudo, que você lutou durante toda a vida, e parece que toda a sua luta, todo o seu esforço foi em vão? Assim se sentiu Jacó, perdido, largado, em uma encruzilhada, o irmão vindo matá-lo, a família do outro lado, e como se não bastasse, a noite chegou. A única coisa que passava na cabeça de Jacó é: o meu irmão vai me matar, o meu irmão vai acabar comigo. Sabe quando chega realmente o fim, que você olha e diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, a minha vida terminou, tudo acabou, esse câncer vai me destruir, esse tumor vai acabar comigo, o meu casamento está acabado, meu relacionamento chegou ao fim, a minha empresa está quebrada, não tem mais jeito. Era assim que Jacó estava se sentindo, era o fim. Ele só ficou ali esperando a morte. Mas de repente, não mais que de repente, em meio a tanta escuridão, trevas, e uma treva densa. Você sabe o que é isso? Densa é quando você não enxerga um palmo daquilo que está à frente dos seus olhos. Não havia noite, ou melhor, não havia lua, não havia estrelas, era um breu total e completo. E Jacó se sentindo só nas trevas. Você já se sentiu assim, sozinho, sem amparo, sem ninguém, doido para aparecer alguém que te traga consolo, que te traga alívio, que te faça um cafuné, que te pegue no colo, que diga para você: olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir, que traga uma palavra de consolo, porque afinal de contas você está buscando a Deus, você crê no Deus do impossível. O seu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, e você é Jacó. Você já ouviu falar de tantos feitos, tantas maravilhas,
que aquele Deus havia feito. Então ali naquele momento era só ele confiar, só ele acreditar. Mas às vezes nem tudo acontece do jeito que a gente espera. De repente você é aquela pessoa que também está no fundo do poço, e você está esperando um consolo, uma palavra amiga. Você está esperando alguém chegar e te levantar, te ajudar, te dar uma força, abrir uma porta de trabalho para você, te ajudar financeiramente. Mas não foi isso que aconteceu com Jacó. De repente aparece um homem e começa a bater nele. Mas como pode? Ao invés de aliviar, começou a bater. E começou a bater, é tapa daqui, é chute dali, porrada daqui, porrada dali. Não sei, de repente ele ficou até paroxítono. Caramba, eu estou esperando o socorro de Deus, eu estou esperando uma ajuda de Deus, mas em paga eu tenho recebido agressões físicas, pancada, chute, socos. E qual foi a reação dele naquele momento? Foi revidar também. Porque no momento que você está apanhando, a única coisa que você pode fazer é revidar, é bater também, é partir para cima. Mesmo que você não esteja vendo no que você está batendo, você não consiga ver o seu adversário, o tamanho do seu adversário, o que você não pode é ficar parado, é ficar sofrendo, é ficar esperando o câncer acabar com a sua vida, os demônios acabar com o seu casamento, os demônios acabar com a sua empresa, o seu comércio, com um pouco que ainda lhe resta. Você não pode ficar parado. Então ele começa a lutar, e lutou contra aquele anjo, pancada daqui, pancada dali, tudo escuro, sem ver. Quando ele virava, ele levava um tapa daqui, quando ele virava de lá, ele levava outro daqui, mas ele saiu batendo. A melhor defesa é o ataque. E ele ficou lutando 1 hora, 2 horas, 3, 4. Jacó ficou lutando com aquele anjo cerca de umas 6 horas. Chegou um determinado momento que quem cansou? O anjo cansou. Não foi Jacó que cansou, o anjo cansou. E você não pode cansar, você não pode desistir, você não pode parar. Você tem que ir ao seu limite. Porque quando você pensa que as suas forças acabaram, Deus ele te surpreende. Porque a força não é sua, a força é dele. O poder não é seu, o poder é dele. Não é você que tem capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. E Ele fez ali naquela noite, naquela madrugada, o extraordinário, o sobrenatural. Porque como eu estava dizendo sexta-feira, se você é amante de MMA, se você é amante de UFC, você vai concordar comigo que uma luta ali, pancadaria, José Aldo e etc e tal, Anderson Silva, a luta dura 5 minutos, daqui a pouco mais 5, no terceiro round, eles já estão cansados, eles já estão fadigando, já estão quase parando. Mas Jacó não, Jacó ficou a noite toda. Isso demonstra o quê? Que você não pode parar, você não pode retroagir. É como se Deus estivesse dizendo para Jacó naquela noite: olha filho, você fez muita besteira, você fez muitos erros na sua vida, e agora você quer romper, você quer viver um novo, você quer alcançar o outro nível. Então agora vai ser diferente, não vai ser do seu jeito, não vai ser na trapaça, vai ser na guerra, vai ser na luta. Porque se você lutar, eu vou te dar a vitória. Não existe nada melhor do que você conquistar, do que você crescer aqui, na força do seu braço, sem enganar, sem lesar, sem ludibriar ninguém, fazendo o que é reto, o que é probo, o que é justo,
Porque quando você é justo, você é reto, por mais que o mundo tente se levantar contra você, por mais que o mundo tente te destruir, por maior que seja a batalha, por maior que seja a luta, o final de tudo é sempre sair vencedor. Com Jesus é vencer ou vencer, não existe perda com Jesus. Quando Jesus nos chama, é como a gente diz, Ele nos chama para viver outro nível. Nós não somos pessoas comuns, nós não vivemos uma vida ordinária. Deus nos chama para viver uma vida extraordinária. É por esse motivo que você vê pessoas rompendo. Você olha assim, você não entende nada. Poxa, como pode? Aquele homem um dia desse estava pegando latinha na rua, e olha o carrão que ele está. A maioria daqueles testemunhos que você escuta ali na Universal é verdade, gente. É verdade. Por que o senhor diz? Porque eu já passei lá, eu já fui pastor de lá. E por que o senhor saiu? Eu saí porque chega uma hora que cansa, meu. Só dinheiro, só o seu dinheiro é meu. A gente não consegue pregar assim. A gente não consegue ensinar a palavra. Só campanha, uma campanha em cima da outra. Então para mim deu, meu. Como tá dando para um monte de pastor aí, tudo metendo o pé. Mas eu digo para você, a prosperidade existe, porque Deus é o Deus de toda a provisão. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que faz milagres, Deus é o Deus que abre portas, Deus é o Deus que vai adiante de nós, Deus é o Deus que quando seus inimigos vêm por um caminho contra você, por 7 eles fugirão da sua presença. Por quê? Porque os seus inimigos se tornam inimigos de Deus. Deus, Ele leva para longe de você todas as doenças. O que ligares na terra será ligado lá no céu. Isso acontece quando você começa a caminhar no centro da vontade dEle. Então ali naquela noite é como se aquele anjo estivesse dizendo: olha, até hoje você conquistou na usurpação, até hoje você pagou a sua faculdade com prostituição, até hoje o seu dinheiro, o dinheiro que te mantém, o dinheiro que te sustenta é daquele cara casado. Até hoje a sua vida foi toda errada. Então agora eu estou batendo em você. Você está apanhando. Não é à toa que os seus caminhos estão fechados. Não é à toa que as portas se fecharam. Não é à toa que da noite para o dia a sua vida se tornou trevas, escuridão. Não é à toa que você está se sentindo sozinha, sozinho, e está se perguntando: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Estava correndo tudo tão bem, e de repente, de uma hora para outra, parece que tem alguém me batendo. Nada está dando certo, nada vai para frente. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer nessa noite, que se a partir de hoje você começar a lutar com Deus, Ele vai mudar a sua história. Então Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, você fez muita coisa errada, cara. Você lesou, enganou, usurpou seu irmão. Tudo que você teve até hoje realmente foi na base do suborno, usurpando. Mas agora eu quero mostrar para você que se você caminhar comigo, eu vou mudar a sua história. Você vai caminhar em uma outra geografia, em um outro nível. Eu não dependo de matemática, de quadro, de lousa, de números para mudar a sua vida. Você não precisa de validação de ninguém para me mudar a sua vida. Você só precisa de mim. Você só tem que estar do meu lado. Está em mim. Está em mim, porque se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, você pedirá o que quiser e será feito, para que o Pai seja glorificado. Então a luta ali continuou, e a briga. Aí chegou um determinado momento que o anjo cansou, e ele disse assim: olha, me solta porque o dia já está raiando, me solta que eu tenho que ir embora. E Jacó dizia assim: não vou te soltar, se for necessário lutar mais 1 hora, 2 horas, se for necessário lutar o dia todo, porque quando você está determinado, está decidido a vencer, a romper, não tem hora, não tem dia, não tem espaço, não tem noite, nada e nem ninguém consegue impedir você de parar. Você tem um propósito, você tem uma fé, então você vai caminhando, não importa as intempéries, não importa se você não está vendo os seus inimigos, não, o que importa é que Deus, Ele vai estar com você todos os dias.
dias, a sua vida. Deus, Ele não quer passar somente pela sua vida. Deus, Ele quer habitar com você todos os dias. Há alguém aqui que pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu posso pregar mais 5 minutinhos? Vocês aguentam? Vocês esperam 5 minutinhos? Amém. Então o anjo, ele começou a dizer: me solta, me solta. Ele: não solta. Eu não vou soltar, eu não vou soltar minha cura, eu não vou soltar minha libertação, não vou soltar minha família, não vou soltar o meu marido, não vou soltar minha esposa, eu não vou soltar os meus filhos, não vou perder os meus filhos para o tóxico, para as drogas. Não vou perder a minha empresa, não vou perder o meu comércio, não vou perder esse carro. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. E ele ali lutando, e o anjo: me solta, me solta. Ele: não solta, me solta, me solta, não solta. Aí chegou o ápice da dor. O ápice da dor é o ápice da prova. Para aqueles que querem realmente mudar, uma mudança. Para aqueles que realmente querem caminhar com Jesus. Para aqueles que já entenderam que sem mim nada podereis fazer. Aqueles que estão com Ele na alegria ou na dor, sempre vão louvar ao Senhor. Já reconheceram que sem Ele não são nada. A estrutura é pó, barro, cinza, lodo, lama, barro. Então Deus, Ele permite que a gente chegue ao ápice da dor. Foi quando o anjo chega e dá uma paulistinha nele, e pega assim na articulação da coxa. Sabe aqueles golpes que você leva aqui na coxa? Eu jogava muita bola, minha gente. Jogava. Era ruim pra caramba, ninguém me escolhia, mas eu jogava. E de vez em quando eu levava aquelas paulistinhas aqui, ó, na articulação meu. A gente saía assim, ó. Aí o jogo já não tinha mais graça, porque a gente ia correr. A turma do deixa que eu chuto, né? Mas a de Jacó foi tão forte, que ele ficou mancando a vida toda. Ele terminou os seus dias mancando. Mas depois, sabe, dessa ferida, dessa dor, desse golpe tão dolorido que ele levou, e mesmo assim ele não largou. Veja, por pior que seja o golpe que estão te dando, por pior que seja a ferida, o machucado, por mais que esteja doendo, não largue, não largue, não desista, não desista, não volte atrás, permaneça acreditando, permaneça confiando, por mais que esteja doendo, não desista, não volte atrás, porque depois dessa dor, depois desse golpe fatal, o anjo olha para ele e diz assim: olha, qual é o seu nome? Como você chama? Ele podia dizer assim: eu me chamo vergonha, eu me chamo opróbrio, eu me chamo corrupto, malfeitor, usurpador, porque o nome dele representava tudo isso. Ele disse: eu me chamo Jacó. O anjo falou: a partir de agora você não vai mais se chamar Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Oh, aleluia! Às vezes a nossa luta, a nossa batalha não está sendo contra homens, a nossa luta está sendo com Deus. É Deus que está lutando conosco, é Deus que está nos dando bofetada, a fim de querer nos despertar, nos acordar. Ei, acorda! Levanta! Começa a lutar, porque eu sou contigo. Você vai vencer esse câncer, você vai vencer esse tumor, você vai vencer essa crise econômica, essa crise financeira. Você vai passar nesse concurso, você vai ser chamado, as portas vão se abrir para você, milagres vão acontecer. Eu serei milagres, viverei milagres, eu verei milagres, porque é Deus que está prometendo, é promessa. E se você está no centro
das promessas de Deus, então não tem como dar errado. Não existe histórias aqui na Bíblia de homens que foram decepcionados por esperar em Deus. Não existe crente fracassado. Não existe. Existem crentes que desistem. Eles começam até bem, mas quando chega na metade da caminhada eles desistem. São atraídos para o mundo lá fora. Não quer mais ouvir a palavra. Começa a buscar conselho nos ímpios, nos pecadores. Se detém novamente na roda dos escarnecedores. Eu fazia maior tempão que ele não tomava uma cachaça, uma cerveja. Não, mas meu Flamengo tá. Seu Flamengo pode jogar, cara. Se você sabe que você indo para casa de amigos, parentes, irmãos, indo para o boteco assistir o jogo, se você sabe que você vai beber, assiste em casa, torce em casa. Foge dos conselhos dos ímpios. Foge do caminho dos pecadores. Se desvia da roda dos escarnecedores. Esteja mais com Deus. Procure se enquadrar na agenda de Deus. Porque se você for tentar enquadrar a Deus na sua agenda, nunca vai ter espaço. Sempre vai estar cheio. Então existem pessoas que às vezes choram, lamentam, reclamam, mas no fundo elas são culpadas pelo fato da vida delas estar assim. E por que você tem que lutar? Porque de repente você é o protagonista desse problema que você está enfrentando. A minha mulher me deixou. Por que te deixou? Aí eu traí ela. Então agora chora, bebê. Vai buscar, vai orar, vai pedir para Deus transformar o coração dela. Então a gente traz aproximação para as nossas vidas, cria os nossos infernos. E na hora de lutar não quer lutar, quer cafuné, quer que ficar passando a mão na cabeça dela, na cabeça dele, carregando no colo. Deus não vai te carregar no colo não. Deus vai te dar porrada mesmo. E se você for de Deus, for mulher de Deus, for homem de Deus, você vai dizer: olha, em tudo dai graça. Pai, se é necessário eu passar por esse momento, se é necessário eu passar por esse deserto, se é necessário eu enfrentar esse gigante, então eu vou enfrentar. Encare esse seu problema, enfrente esse seu problema, porque Deus, Ele vai mudar o seu nome. Deus, Ele vai mudar a sua história. Deus, Ele tem um destino profético para cada um de nós. O seu já está escrito. As bênçãos espirituais dos lugares celestiais não serão preparadas, já estão preparadas. A palavra diz que já estão reservadas para nós lá no céu. Então eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Eu quero que você levante a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, não me deixe parar. Eu não sei de onde está vindo as pancadas, os tapas, os chutes. Eu não sei de onde está vindo, Pai, porque a minha vida está envolvida em trevas, em escuridão. Mas eu sei que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu não me deixarei levar, persuadir pela voz, pelo barulho do mundo lá fora, por aquilo que o médico fala, aquilo que o pai, que a mãe, o marido diz, porque eu sei que a última palavra, ela vem de ti. E se o Senhor está dizendo que eu posso, eu posso. Se o Senhor está dizendo que eu faço, eu faço. Se o Senhor está dizendo que eu sei, eu sei. Se o Senhor está dizendo que eu vou passar pelo vale da sombra e da morte, e nenhum mal me sucederá, praga nenhuma virá me atender. Eu creio, Senhor, eu creio. A minha vida está ancorada, alicerçada nas tuas promessas. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e é por esse motivo que eu tenho a certeza que o Senhor já está mudando a minha história, em nome de Jesus. E se você é aquele homem, aquela mulher que está apanhando tanto da vida, está tudo tão difícil para você, e às vezes você tem vontade até de desistir, você acha que é o seu fim, que não tem jeito mais.
Então vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Deixa eu te ajudar. Essa doença não vai te vencer, olha. Essa doença não vai te vencer. Esse problema não vai te vencer. Esse caos que está se levantando contra você não vai te vencer. Esse gigante, esse deserto, esse desemprego, essa miséria, essa pobreza, essa escassez não vai te vencer. O tóxico não vai vencer a sua família, a sua casa, o seu lar. O seu lar não será destruído, não será. A sua vida sentimental não será destruída. Não é o fim, não é o fim. O Espírito Santo já tem algo reservado, preparado para você aqui nessa noite. Então saia do seu lugar e vem aqui. Vem aqui nessa noite. Deixa Jesus nessa noite te trazer a paz. A sua oração vai ser assim, olha. Aquieta minha alma, porque agora você está seguro. Faz meu coração ouvir tua voz. Você está ouvindo? A única coisa que você precisa nessa noite é ouvir a voz dele. Me chama pra perto. Eu sei que de repente só está assim doendo, eu não me sinto só. está ferindo, está machucando. Mas Deus, ele tem um propósito na sua vida. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Mas nessa noite você está admitindo. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E você que está em casa, faça desse lugar o seu santuário. Aquieta minha alma, esse lugar de trabalho, o seu automóvel. Faz meu coração ouvir tua voz. Faça desse louvor a sua adoração, a sua oração, a sua súplica, o seu clamor. Me chama pra perto. Se as lágrimas vierem dos seus olhos, não as detenha. Só assim eu não me sinto só. Derrama as suas lágrimas aqui no altar de Deus. Ele está aqui para recolher. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar, muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, Pagar tudo por você. mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você
Você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acata minha alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Pai, nos ensina a confiar, nos ensina a acreditar. Não nos deixe olhar para o cenário, para a circunstância. E se o Senhor, através disso, que tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, então eu aceito, Senhor. O que eu não quero é ser mais como eu era antes, viver como eu vivia antes. Hoje eu quero viver no Teu amor para o Senhor. Hoje nessa noite eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Vem cuidar de mim, Senhor. Venha tirar a dor, a angústia, a tristeza, as lembranças do passado. Venha fazer aquilo que eu não consigo fazer, porque o Senhor pode aquilo que eu não posso. O Senhor faz aquilo que eu não faço. O Senhor é aquilo que eu não sou. Mas agindo Deus, quem me impedirá? Então, Pai, venha agir na minha vida. Venha me abençoar nessa noite. Que eu venha sair daqui mais forte do que quando eu entrei. A minha vida eu coloco nas Tuas mãos, Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele te ama. Mas é como a gente diz para você: no momento do desespero, no momento da aflição, da angústia, da tribulação, a gente fica perdido. Mas o lugar mais seguro para você estar realmente é na presença de Deus. Esteja com Ele. Se você estiver com Ele, Ele vai cuidar de você. Enquanto você está aqui, eu tenho certeza que os céus já estão se movendo ao seu favor. Mesmo que você não esteja vendo, aprenda a acreditar. Eu sei que é como a música diz, que é meio difícil, mas aprenda a confiar. Aprenda a acreditar, mesmo que todas as suas respostas
as perguntas que você esteja fazendo não estejam sendo respondidas, mas mesmo assim, por mais que não esteja discorrendo da maneira que você gostaria que discorresse, mas Deus, Ele sabe os pensamentos que Ele tem para cada um de nós. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Deus, Ele nunca faz abaixo daquilo que Ele pode fazer. Ele sempre faz além. Ele vai te surpreender. Escreve o que eu estou dizendo. Ele sempre surpreende. Ele é o Deus do extraordinário, do sobrenatural. Nesse meio tempo, bispo, eu estou fraco. Mas quem disse que você precisa de força para vencer? Você só precisa de Jesus. Quem foi que disse que você precisa estar lutando para conseguir alguma coisa? Ele diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse: olha, você precisa lutar, você precisa batalhar para... Não, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Em nome de Jesus.